No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Presidente Jair Bolsonaro exonera a coordenadora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais após anúncio pelo órgão de aumento do índice de desmatamento na Amazônia. Declaração de Gilmar Mendes, que associou o Exército a genocídio, provoca nova crise institucional e ministro da Defesa encaminha à Procuradoria-Geral da República representação contra o magistrado. Centrais sindicais, movimentos sociais e entidades da sociedade civil entregam hoje na Câmara dos Deputados pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro. Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 14 de julho do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Para resolver questões que incomodam o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro usa mais uma vez a caneta. Após o anúncio pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, do número recorde de alertas de desmatamento na Amazônia para o mês de junho em toda a série histórica, o chefe do Executivo exonerou a coordenadora geral de observação da terra do órgão, Lúbia Vinhas. A observação da terra é a área do INPE responsável pelo monitoramento da devastação da Amazônia por meio do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o DETER, entre outras atribuições. Lúbia é servidora concursada do Instituto há 23 anos e deve permanecer por lá, ainda que sem cargo de gestão. Os alertas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais no semestre anterior indicam devastação de 3.069 quilômetros quadrados da Amazônia, com aumento de 25% em comparação ao primeiro semestre do ano passado. Só em junho, a área de alerta foi de 1.034 quilômetros quadrados. Esses dados servem de indicação para que as equipes de fiscalização possam investigar potenciais crimes ambientais. Os números, no entanto, não servem para representar a taxa oficial de desmatamento, que é aferida por outro sistema e divulgada uma vez por ano. Várias entidades de defesa do meio ambiente se posicionaram a respeito da exoneração de Lúbia. O Greenpeace, por exemplo, afirmou que a demissão da servidora não surpreende, em razão de decisões anteriores da gestão Bolsonaro, e ressaltou que a decisão, abre aspas, dá novamente a entender que o governo é inimigo da verdade, fecha aspas. Curioso é que o afastamento de Lúbia da Coordenação Geral de Observação da Terra do INPE se dá justamente no momento em que o governo tenta minimizar os efeitos do desmatamento com empresas estrangeiras, que deixaram de fazer investimentos no país por conta da destruição da nossa biodiversidade. Para uma gestão que diz que 87% da Mata Atlântica do país está localizada na Amazônia, não dá para esperar o mínimo de coerência quando o assunto é meio ambiente. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Gilberto Maringoni, bom dia. Oi, bom dia. Maringoni, eu quero te agradecer por novamente conversar conosco aqui no Faixa Livre. Maringoni, virou lugar comum no país criticar o governo de Jair Bolsonaro nesse pouco mais de 1 ano e meio do ex-capitão do Exército no Palácio do Planalto. Eu tenho pedido aqui para os nossos comentaristas nos últimos dias para que façam um panorama desses 18 meses de gestão, mas eu gostaria de uma análise diferente sua. Diante de tudo que temos visto até aqui no governo federal, o que nós podemos esperar para o Brasil nesses últimos 2 anos e meio de mandato? Olha, eu acho que na sua pergunta está embutida uma das questões que a gente tem que se perguntar. Você fala que o que se pode esperar desses dois anos e meio de mandato do governo Bolsonaro. Há uma grande incógnita se nós vamos ter 2 anos e meio de governo Bolsonaro ou não. Embora o impeachment ou a cassação da chapa esteja fora do horizonte nesse momento, a gente não sabe como é que vai evoluir a situação no ano que vem, ou como é que vai evoluir a situação diante do caos gerado pela pandemia. Não é só uma matança generalizada, um genocídio de responsabilidade do governo e do Exército, como bem colocou o ministro Gilmar Mendes, mas também aliado a isso, o caos econômico e social que vai ser provocado. Então, todo o balanço deve se levar em conta essa tragédia. Nós temos o governo Bolsonaro recuo em vários pontos, mas especialmente em alguns setores ele é mais agudo. Ou seja, o neoliberalismo do Paulo Guedes é muito mais agudo do que o da Dilma no segundo mandato, do que o do Temer. Ele parte para a destruição do Estado de maneira aberta. Ou seja, a ideia do Paulo Guedes, não apenas de privatizar tudo que for privatizável, ele chegou a dizer que iria vender até o Palácio do Planalto, mas a alienação que se faz das riquezas nacionais, do subsolo, a tentativa de destruir o serviço público através da eliminação de concursos e também uma política austericida que mostra um desmonte de todos os instrumentos construídos no Brasil de defesa da economia, de construção do desenvolvimento, desde os anos 1930, desde da Revolução de 30. Agora, você tem a expressão disso também nos chamados ministros da casa, que são o alucinado do Ernesto Araújo, que está fazendo uma política de contraposição a parceiros históricos do Brasil, especialmente a China e a Argentina, e essa dinâmica maluca de subordinação ao governo Trump. Não só porque é uma subordinação que não traz nenhum fruto para o Brasil,
Mas diante da perspectiva de uma derrota dos republicanos em novembro, a gente pode ter um governo que fique praticamente sem relações internacionais com país algum. Ele entra em atrito com todos, com a União Europeia, especialmente com a França na questão ambiental, com os países da América Latina, cujo marco essencial é a contraposição à eleição democrática do Alberto Fernandes a presidente da República, e o desastre da pandemia está levando os países a verem o Brasil como um pária internacional. Aí você pega, vai indo adiante, no Salles, na destruição na área da saúde, esse oportunista, esse picareta que está atrás de Boquinha, que é o Pazuello, que leva 20 amigos, 20 capangas com ele, para preencher cargos no Ministério da Saúde, todos eles recebendo o soldo e recebeu a aposentadoria, mais o salário, acumulando 2 salários na administração federal. Fora esses 3 mil inúteis, esses 3 mil militares que parece que não estavam fazendo nada nos seus quartéis, nas suas guarnições, nas suas aposentadorias, e vão ocupar cargos no ministério. A gente vai ter um governo que em 1 ano e meio desmonta uma série de atributos essenciais para o desenvolvimento. Fora os atentados a direitos humanos, à cidadania, eu não tenho dúvida de classificar o governo Bolsonaro como o mais nefasto e o pior governo da história do Brasil. Um dos setores onde o país mais sofre neste governo, Maringoni, é a educação. E na última semana, o Jair Bolsonaro indicou o nome do pastor presbiteriano Milton Ribeiro para a pasta, após os muitos vexames protagonizados por Abraham Weintraub e Carlos Eduardo Decotelli. Qual é a sua análise para tudo que vem acontecendo com a educação do país, Maringoni? A pasta da educação tem sido uma das que o governo Bolsonaro usa não para administrar a imensa rede de universidades, o Fundeb, o financiamento estados e municípios na educação fundamental e média, ou de fazer políticas de longo prazo, ter um projeto para o futuro do país, mas é um lugar de agitação, é um lugar do governo fazer a sua pregação autoritária, regressiva, fundamentalista. Então não é, o ministro escolhido para a área não pode ser um educador, tem que ser um provocador. É isso que o governo Bolsonaro faz, colocou mais um provocador, mas um provocador covarde. Porque, ao contrário do Weintraub, não que isso seja uma qualidade do Weintraub, mas o Weintraub não tinha medo do ridículo. Esse Ribeiro, ele é um sujeito que tem lá os vídeos descobertos aí pela mídia, dele pregando a violência infantil, ele pregando teses extremamente regressivas, acusando as universidades de pregarem sexo ilimitado, eu não sei o que é isso, mas a coisa daquele moralista abjeto que a gente sempre vê logo depois desmascarado. Mas ele foi revelado isso e ele tratou de apagar o vídeo. Ou seja, é um covarde, além de tudo, né? É um sujeito rastejante. Ele não é, ele está lá para fazer o que o Weintraub fez. As qualificações dele, eu fui atrás do currículo Lattes dele. Acho que ninguém precisa ser doutor para ser ministro. Você tem que ser um bom político, uma pessoa de bom senso, com trânsito, alguém com um projeto na cabeça. Mas o Lattes dele, que é alardeado como um currículo perfeito para a pasta, é um currículo que cabe numa folha de sulfite na parte da frente. Ou seja, é um currículo muito pobre para uma pessoa que propaga uma excelência universitária. A expectativa é a pior possível. É mais um sabujo do Olavo de Carvalho, aí um sujeito à toa que o Bolsonaro pegou aí, que não tem medo de passar por ridículo. É preciso ter sempre uma coisa em mente. Quem vai para o governo Bolsonaro não presta. Isso não é força de expressão. Não tem. Eu queria que me apontasse alguém que é membro desse governo, que tem algum qualificativo pessoal ou profissional digno desse nome. Quem tem poder de destruição do governo digno de bomba atômica é o tal do Fabrício Queiroz. Parece que o presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, deu uma despressurizada nessa situação, concedendo prisão domiciliar ao ex-assessor do Flávio Bolsonaro e à sua esposa, Márcia Aguiar, que estava foragida da justiça. Pelo jeito, o presidente do STJ quer facilitar a vida do Bolsonaro. Como você tem observado esse caso Queiroz, Maringoni?
Olha, esse caso do Queiroz é um caso muito suspeito, porque o Queiroz é acusado, numa reportagem do Fantástico desse final de semana, de ter participado de execuções na periferia do Rio de Janeiro no começo dos anos 2000. Ou seja, é um elemento perigoso, um elemento suspeito não apenas pela rachadinha, mas por fazer parte daquela banda da polícia mais violenta, com menos escrúpulos de eliminar pobres negros na periferia, de ser aquilo que é a banda podre da polícia. Agora, a prisão dele colocava uma faca no pescoço do Bolsonaro porque ele não tinha nenhum controle sobre o que o Queiroz poderia falar ou não. O Queiroz, fora da cadeia, por uma sentença, uma liminar extremamente suspeita desse sujeito chamado Noronha, esse juiz do STJ, que parece uma coisa articulada com Bolsonaro, fala-se que ele estaria tentando dar uma polida aí nas suas relações com o presidente para conseguir uma nomeação para o STF, dá uma aliviada, de fato, nesse ponto de tensão que existia entre o seu ex-assessor e amigo do peito, o Fabrício Queiroz, e o presidente da República. Isso fez com que o presidente conseguisse rearticular o governo em algumas áreas. Primeiro, nomeando um titular para a pasta da educação, como a gente falou na questão anterior. O segundo é voltar à produção de factoides. Por exemplo, o Bolsonaro alardeou agora de que teve um exame positivo na Covid-19, ele estaria infectado. Eu não sei se ele está infectado ou não, porque ele é um mentiroso contumaz. O fato é o seguinte, a propaganda política, ou a embocadura política que ele coloca nesse possível contágio. Ele usa isso, primeiro, para desviar o assunto, para se colocar como centro da agenda nacional, segundo, para propagar a cloroquina, terceiro, para dizer que é uma gripezinha, que ele não está sentindo nada, quando, na verdade, se ele está contaminado, ele tem toda a assistência médica hospitalar que nenhum brasileiro tem, a não ser os muito ricos. Mas o quarto é para dizer, isso é importante, embora eu tenha deixado por último, é que não é necessário fazer isolamento social, que o Brasil tem que continuar a trabalhar e, no fundo, dizendo o seguinte, morra quem morra, como disse aquele prefeito de Itabuna, na Bahia. Ou seja, que a vida deve continuar normal, abre-se o comércio e vamos tocar a bola para frente, quando isso é um terror, porque isso vai fazer com que a curva de contágio entre as pessoas aumente novamente. Isso tudo foi possibilitado por esse alívio momentâneo que ele teve com a soltura do Queiroz. Agora, descrédito mesmo passa em suspeita a Operação Lava Jato, Maringoni. Tivemos nos últimos dias uma série de denúncias contra a Força Tarefa de Curitiba, um pedido do presidente do Supremo, Dias Toffoli, para que os investigadores compartilhem os dados das operações com o Procurador-Geral da República. Depois daquele entrevero entre o Bolsonaro e o Sérgio Moro, parece que a Lava Jato está com os dias contados, hein, Maringoni? Olha, a Lava Jato precisa ser vista na sua exata dimensão histórica, que a gente consegue ver agora. Ela foi uma operação feita especificamente para dar o golpe de 2016 e depois, claro, facilitar a eleição do Bolsonaro. Ela foi uma operação montada contra o PT e contra a esquerda para tentar desqualificar de toda maneira qualquer tipo de administração alternativa, mesmo sabendo que as administrações do PT não construíram alternativa alguma, mas claro, não existe comparação com o Bolsonaro, administrações democráticas que tentavam fazer algumas reformas muito pontuais, muito pequenas, mas nem isso a elite brasileira tolera. O Sérgio Moro é um homem dos americanos, é um homem do FBI, como está provado agora, ele, Dallagnol, é um quisto da política de segurança dos Estados Unidos aqui no Brasil, colocado de uma forma explícita como nunca foi. Essa história de depoimentos contarem com a presença de agentes do FBI aqui no Brasil, esse conluio entre forças de dois países feito secretamente, essa arrecadação de dinheiro que me parece muito estranha, feita pela Operação Paranaense,
coloca a Lava Jato com o pé na bandidagem. E isso tem que ser esclarecido, porque ela foi fundamental, repetindo, para a eleição de Bolsonaro e para o golpe de 2016. É preciso abrir essas vísceras do judiciário brasileiro. Olha, formalmente está correta a postura do Toffoli e da Procuradoria-Geral da República, do Augusto Aras, com quem eu tenho muitas críticas, mas está correto em pedir informações, em ter informações, porque você não pode ter um braço da justiça brasileira funcionando de forma autônoma, independente das suas instâncias nacionais. É preciso saber o que está se passando nos porões da justiça brasileira. Um amigo compara a Lava Jato ao que foi o DOI-CODE na ditadura. É uma máquina que interessou o establishment e depois saiu do controle. E agora o próprio establishment quer controlar, quer matar a Lava Jato com medo que ela se volte contra esse establishment. Por falar em entrever, Maringoni, a situação voltou a ficar tensa entre o Supremo Tribunal Federal e as Forças Armadas, depois da declaração do ministro Gilmar Mendes de que, abre aspas, o Exército está se associando a um genocídio, fecha aspas. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, os comandantes das três forças, Edson Puyol, Ilques Barbosa e Antônio Carlos Moretti, escreveram 2 notas a respeito do episódio, uma mais branda, que foi divulgada, e uma segunda repleta de críticas ao magistrado da Suprema Corte, esta que segue sem ser publicizada. Os ânimos que andavam calmos, com o presidente da República adotando uma postura mais ponderada, voltaram a se acirrar, Maringoni. O país tende a ficar nesse estado de crise institucional constante até o fim do governo Bolsonaro? Olha, o ministro Gilmar Mendes externou uma posição absolutamente sensata. O Exército Brasileiro, que não tem nada de democrático, acobertou crimes da ditadura e busca sempre, tem uma série de generais golpistas que envergonham a pasta, a começar pelo vice Mourão, por aquele inútil do general Heleno, se assenhorou do Ministério da Saúde de uma maneira oportunista, levando 28 inúteis para lá, e esse general Pazuello está acobertando sim um genocídio, uma matança que vai chegar a 100 mil brasileiros que vão chegar a óbito pela Covid-19, e agora a força, o Exército, não quer responsabilidades, quer dizer, o pessoal vai lá em busca de uma boquinha, tem uma tragédia nacional com isso, e os bonitinhos não querem ter responsabilidade sobre isso. Que história é essa? Assumam, não são corajosos, não são os que combatem, que nunca participaram de uma guerra, tem 3 mil militares no governo, a administração pública está um caos. Isso está deixando o Brasil mais desorganizado, está regredindo o Brasil, e agora vem reclamar. A primeira nota do Ministério da Defesa é uma nota vergonhosa, porque ela não consegue defender o governo, porque sabe que isso não é possível, e não defende a ação na saúde. Ela reclama do Gilmar Mendes. Até aí, tudo bem, você pode reclamar de quem for. Agora, qual é a política que o Exército tem para a saúde? Qual é a política de defesa nacional que a Força tem para o país, com a entrega da base de Alcântara, com a devastação da Amazônia, com os leilões do pré-sal, enfim, com o desmonte do Estado Nacional? Esses militares brasileiros que estão no governo são uma vergonha, são todos golpistas, então é preciso que eles respondam direito e não partam para isso. Vai entrar com representação aqui, aí estão ofendidinhos. Ué, não são responsáveis? Não estão tomando conta do país? Então digam o que estão fazendo. São tantos os temas, Maringoni, que fica difícil abordar tudo aqui no programa. Eu gostaria que você comentasse essa prisão de 2 empresários ligados ao MBL, o Movimento Brasil Livre, aquele grupelho de direita que se colocou contra o PT na época do impeachment da ex-presidente Dilma. Alexander Mônaco de Ferreira e Carlos Augusto de Moraes, conhecido como Luciano Ayan, foram presos em uma investigação de um esquema milionário de lavagem de dinheiro, segundo o Ministério Público. A promotoria diz que as doações desses empresários ao MBL não teriam sido depositadas diretamente na conta do movimento e que ocorreram de forma suspeita através de uma plataforma de pagamentos pela internet. Para o tal do MBL, Maringoni, crime ruim é o crime dos outros, né?
Essa questão do MBL, do Movimento Brasil Livre, faz parte desse jogo de forças e disputas dentro da coalizão que levou o Bolsonaro ao poder. Ou seja, é uma articulação anterior. Ela começa no final das manifestações de 2013, quando a extrema-direita consegue ganhar as ruas e consegue se colocar a cavaleiro daquele movimento, que era um movimento legítimo, houve uma disputa e a direita levou. E ela se articula nas manifestações de 2015 pela derrubada da ex-presidenta Dilma, se consolida no golpe e se junta novamente na composição do governo Bolsonaro. Bom, aí começa a haver uma depuração das forças. Então, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, a própria Janaína Pascoal aqui em São Paulo, agrupamentos diversos, Major Olímpio, setores da extrema-direita começam a pular fora do barco, e um deles é o MBL. O MBL é um movimento bastante organizado e com uma arrecadação de dinheiro que desconhecida, quer dizer, não se sabe. E parece que essa ação do Ministério Público tocou no caixa do movimento. Parece, isso não posso afirmar, não sou investigador e tal. E o que está havendo é essa depuração dentro dos quadros da extrema-direita. Eles se descolaram do governo Bolsonaro, fazem oposição, porque o governo do ex-capitão se coloca numa vertente com a pandemia, numa vertente, usando novamente as palavras do ministro Gilmar Mendes, genocida irresponsável de deixar o país e o povo à míngua e de entrega do que existe de vital no país não ao agronegócio, mas à devastação ambiental, ao governo americano. Então, essa disputa é importante de ser levada em conta. É preciso acompanhar com cuidado essa movimentação ligada ao MBL, possivelmente ver o que existe de ilegalidades aí, mas saber que isso faz parte de uma disputa interna dentro da extrema-direita brasileira. Voltando a falar do governo federal, Maringoni, uma situação que tem afetado demais o Brasil no cenário internacional é esse desmatamento. O empresariado estrangeiro tem demonstrado preocupação com esse tema, deixando inclusive de investir no país. O vice-presidente General Mourão se reuniu por videoconferência com alguns desses empresários e ministros do governo para tentar acalmar os ânimos. O titular da pasta do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está pela bola 7, sofre pressões de todos os lados para deixar o ministério. Maringoni, é uma vergonha tudo isso que envolve a falta de comprometimento do governo Bolsonaro com a preservação da biodiversidade. A questão do meio ambiente, de não seguir protocolos do clima, de tentar romper com convenções internacionais, é mais uma faceta da política, não só ambiental, mas política externa brasileira, responsável do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, como se sabe, representa o lumpesinato. É o lumpesinato empresarial. O lumpesinato é aquela categoria social que está distribuída por diversas classes, mas não tem um projeto próprio. É a categoria do salve-se quem puder. É a categoria dos pequenos e grandes negócios feitos às sombras. Isso existe um lumpesinato empresarial, do qual o velho da van, do qual outros aí empresários, apoiadores do governo, fazem parte, gente que tem um pé aí em negócios suspeitos. Isso está nas Forças Armadas, esses generais aí de pijama, como Heleno, como o próprio Mourão, esse general cuja maior característica é ter o cabelo pintado cuidadosamente de preto, e está em diversos técnicos ou profissionais que estão no governo. Esses ministros da educação são todos um lumpesinato da intelectualidade, da vida acadêmica brasileira. O Ricardo Salles faz parte disso, é um lumpen da elite paulista. O que houve foi o desmantelamento da CNTBio, um desmantelamento que não se completou totalmente do INPE, que a instância, o órgão que verifica o desmatamento da Amazônia, com o afastamento do seu presidente o ano passado, do seu diretor o ano passado, e agora culmina com essa constituição dessa articulação amazônica, no qual os governadores não estão incluídos. Está o vice-presidente Mourão, que pelo jeito está fazendo um péssimo trabalho, porque o desmatamento aumentou. Isso tem levado alguns empresários brasileiros, especialmente ligados ao agronegócio, que têm negócios com o exterior, que vivem com um negócio de exportação, a perceberem
que o país está entrando no limbo dos investimentos externos. É muito interessante a gente verificar uma entrevista dada pelo Pércio Arida, que foi presidente do Banco Central no governo Fernando Henrique, no domingo no jornal Estado de São Paulo, dizendo justamente que o Brasil está virando um pária no mapa dos investimentos internacionais. Ninguém mais vai querer investir aqui com uma política ambiental que prejudica os produtos brasileiros, coloca o país numa situação muito ruim internacionalmente, e é mais uma frente em que o Exército está claramente comprometido. Quer dizer, o Exército que faz parte desse governo, ou pelo menos essa parcela do Exército feita por esse lumpesinato da oficialidade, do qual o Mourão é uma expressão clara, deixando o país na situação de ser o grande devastador internacional. Não se trata apenas de vergonha. Isso, e nem com a questão só da biodiversidade, mas é uma questão de relações internacionais, no qual o país fica vulnerável. Ou seja, mesmo nas negociações internacionais, onde existe muita hipocrisia, a alegação de que nós somos um país que devasta o meio ambiente, que usa agrotóxicos, enfim, que não preserva o que tem de riquezas naturais, dá margem a que os negociadores internacionais consigam colocar o país numa situação constrangedora nas negociações externas. Eu não sei o que o agronegócio pensa disso como um setor que depende desse mercado externo. Quem segue sem rumo é a esquerda nesse país, Maringoni. O ex-presidente Lula disse na última semana que até sobe em palanque com o Ciro Gomes, que vive o criticando, mas afirmou que o político do PDT estaria em mais companhias. Você acha que Lula tem razão, Maringoni? Olha, essas questões da esquerda, eu acho que nós estamos numa situação muito difícil no seguinte sentido. O ex-presidente Lula, de fato, é o mais popular líder político, talvez, da história do Brasil. Saiu consagrado da presidência da República, foi preso numa armadilha judicial, numa dessas... num descambalacho jurídicos que foi a Lava Jato, por gente do tipo Dallagnol e Moro, que são mentirosos, que fizeram uma trama mesmo para tirar o ex-presidente da corrida presidencial. A condenação dele é algo colocado em dúvida por todos os juristas. E quando Lula foi preso, a mobilização que houve em torno dele colocava o ex-presidente como uma grande figura capaz de unificar a oposição, de dar qualidade a essa oposição e consolidar um amplo setor da sociedade contra Bolsonaro. O presidente saiu da cadeia e eu não sei julgar, mas pelo que eu leio, vejo, parece que ele quer sair do jogo, ele parece que tem todo direito, quer se aposentar. E isso abre um caminho na esquerda muito ruim, porque não existe outra figura como Lula para liderar a esquerda. E aí você tem os pequenos interesses aflorando. O Ciro Gomes é um sujeito de grande valor, tem uma carreira política admirável, mas pensa com a bilis. Ele, ao ter levado ele ficou muito descontente, acho que ele tem razão nas negociações durante a formação das chapas em 2018, o PT, o presidente Lula, atraiu o PSB, que estava na coligação do Ciro, para se aliar ao PT, desidratando muito a sua candidatura, levou o Ciro a ficar com um ódio do petismo. Tudo bem, a gente entende, mas foi além da conta. Aí ele sai do país, fica em Paris. É algo muito diferente do que, por exemplo, o ex-governador Leonel Brizola, que na campanha de 89, no dia seguinte, quando ele fica em terceiro lugar no primeiro turno daquela eleição, primeiro o ex-presidente Collor, depois o ex-presidente Lula e o Brizola em terceiro, no dia seguinte subiu no palanque com Lula. O Ciro não teve essa grandeza. E aí ficam os dois alegando razões de uma disputa. Eu acho ótimo que o Lula diga que agora sobe no palanque com o Ciro Gomes. Vai ficar esse rame-rame, mas é muito importante que a gente tenha em mente de que é necessário, para derrubar Bolsonaro, uma articulação enorme, uma frente amplíssima. Essa frente ampla aconteceu, por exemplo, quando o ex-presidente estava preso em Curitiba, que se formou da noite para o dia uma grande coalizão
que ia do Rodrigo Maia até políticos mais à direita, do Rodrigo Maia ao PSOL, para impedir a transferência do ex-presidente por uma cela comum aqui no presídio de Taubaté, em São Paulo, que poderia colocar em risco a sua vida. E essa coalizão tem que ser olhada com cuidado, é uma coalizão democrática, apesar das diferenças ideológicas. É preciso que exista uma coalizão para tirar Bolsonaro do poder. E isso aí vai além do Ciro Gomes. A gente teve algo muito importante no sábado, que foi um artigo do ex-diretor de redação do jornal O Globo, que escreveu dizendo que é hora de perdoar o PT. Claro que existe uma arrogância nessa história de perdoar o PT. O perdão é algo que vem da ética cristã, mas que na política funciona muito pouco. Você, para perdoar alguém, você precisa ser superior a essa pessoa. Eu te perdoo porque eu sou magnânimo, e você está lá embaixo e você é o perdoado. Isso não se coloca, isso é uma provocação que o Salem fez. Mas ele possivelmente expressa um recuo, uma mudança tática do jornal o Globo. O que ele faz? Ele chama o PT para conversar. Ele diz: não é mais possível desconhecer que 30% do eleitorado brasileiro, ou do povo brasileiro, é de esquerda. Ele diz isso com essas letras. E não se constrói um país justo, democrático e soberano sem essa parcela da população. E essa parcela é caudatária, é a base social do PT. Eu acho que o PT deveria conversar com a Globo às claras, como o Ascanio Seleme chamou, até porque a Globo sempre fez negociações por baixo dos panos com todos os governos da República, desde que ela existe, inclusive com o PT, às escondidas. Então, se existe um chamamento ao vivo, um chamamento às claras, com toda a arrogância que a Globo possa ter, o PT que vá também com a arrogância que tenha, vá da maneira que quiser, colocando suas condições. Mas um entendimento agora amplo para tirar Bolsonaro do poder é absolutamente vital. Vital, não se pode desperdiçar essa oportunidade e essa ocasião, porque a crise é seríssima. O centro nosso é a pandemia. Nós estamos repetindo 1.300, 1.400 mortos por dia. Isso está matando a população pobre, está levando pais, mães, famílias, jovens ao desespero. Não dá para fazer marola numa situação como a que a gente enfrenta no Brasil de 2020. Falando um pouco agora sobre política internacional, Maringoni, os verdes lá na França que conseguiram uma bela atuação nas eleições municipais. Derrotaram inclusive o partido do presidente Emmanuel Macron. Esse triunfo da legenda ambientalista nas eleições francesas pode afetar o cenário mundial? Olha, as eleições francesas são eleições municipais, elas precisam ser lidas com essa lente. Então foi a hora em que os distritos, as cidades se manifestaram, e a eleição nacional, a eleição presidencial, segue uma regra de voto distrital que distorce a vontade popular, distorce muito. Mas é significativo que as maiores cidades tenham tido vitórias de candidatos de centro-esquerda, especialmente em Paris e em outras, o que coloca o seguinte: mesmo o presidente Emmanuel Macron tendo tido uma postura muito mais racional que a do Bolsonaro, que não é difícil, no início da pandemia, tentando mobilizar as forças, unificar o país, é verdade também que houve um certo atropelo no início do combate à pandemia. Mas a política do Macron para a questão das aposentadorias, no tratamento da reforma trabalhista, coloca muito em dúvida a sua popularidade. Claro, ele pode se recuperar, o Macron é um político extremamente hábil, mas os verdes, especialmente, cresceram. Agora, perdeu também muito terreno a França insubmissa, aquele setor da esquerda ligado ao Mélenchon, que tinha conquistado, chegou a conquistar em eleições aí no começo da década, acima de 10% nas eleições presidenciais. É preciso olhar muito o quadro europeu, porque lá a extrema-direita parece que não vai seguir adiante. A gente precisa ver as eleições polonesas, por exemplo, que culminam com a vitória da extrema-direita, mas do presidente da República, mas é uma diferença muito pequena, o país muito dividido. Então,
Vale a pena a gente dar uma olhada, mesmo na Itália há um recuo da extrema-direita, é preciso olhar para a Europa, embora as condições sejam muito diferentes daqui, para ver que não está fácil a manutenção artificial de uma tensão dentro da extrema-direita. E isso pode se manifestar também nas eleições dos Estados Unidos, na qual cresce a janela, cresce a diferença em favor dos democratas, em favor do Joe Biden, e apontam para uma possível derrota do Donald Trump, com as consequências dramáticas que isso vai ter para o governo Jair Bolsonaro aqui no Brasil, que é não é nem seu aliado, é seu cãozinho Lulu, né? Seu vira-lata de estimação. E essa história de o Vladimir Putin querer ficar no comando da Rússia até 2036, Maringoni? Qual é a sua análise para essa situação, no mínimo curiosa, já que o presidente russo está no cargo desde 1999? Olha, essa questão do Vladimir Putin, a gente precisa examinar muito bem. Eu tive na Rússia há 3 anos, fiquei um mês lá, e a popularidade do Putin é enorme. É uma popularidade, na época, como a do Lula aqui no Brasil, é quase 90% de aprovação. O Putin conquistou a possibilidade de ficar novos mandatos em eleições livres e diretas. Ninguém levantou até agora nenhuma objeção de fraude, desse tipo de coisa. Eu assisti, recomendo muito a quem não viu, o documentário, a primeira parte do documentário que o Oliver Stone realizou há 3 anos na Rússia. São longas, é uma longuíssima entrevista, são quase 4 horas de entrevistas com o Putin. Elas viraram livro, mas aqui no Brasil a TVT e o blog Nocaute do Fernando Moraes trouxeram, legendaram, e é muito interessante a habilidade com que o Putin se coloca nas questões, responde às perguntas. Ele é, de fato, no quadro internacional atual, acho que a gente tem 3 lideranças de primeira grandeza, que é ele, Putin, que maneja o quadro externo com absoluta habilidade, o dirigente chinês Xi Jinping e o Papa Francisco. De resto, você tem dirigentes menores, você não tem ninguém na dimensão deles, estadistas de fato. Agora, claro que o Putin faz uma liderança autoritária na Rússia, ele não é um homem de esquerda, mas é um nacional desenvolvimentista que recuperou o Estado russo, recuperou várias empresas privatizadas nos anos 90, naquela loucura ultraliberal do governo Yeltsin. Para se ter uma ideia, nos anos 90, quando cai o regime socialista, nos 10 anos de 91 a 99, naquela década, a expectativa de vida média dos russos decresceu em 12 anos. Em 9 anos, ou seja, em 9 anos a expectativa de vida decresceu 12 anos. Isso, expectativa de vida média da população. Os níveis de subemprego, de desemprego, de migração de jovens para a Europa, de tráfico de drogas, de prostituição, enfim, de marginalidade absoluta da população chegaram a raios absurdos. A indústria de defesa foi quase sucateada. Comandantes de bases aéreas alugavam jatos, MiG, Sukhóis da era soviética para turistas milionários do Ocidente quebrarem a barreira do som junto com pilotos russos a troco de uma caixinha bem fornida. O arsenal atômico russo, que é respeitável, estava numa situação, não é que estava sucateado, não estava. O problema é que as garantias de proteção, que aquilo não iria voar pelos ares, pela falta de manutenção, estava um negócio perigosíssimo. O Putin recupera a economia, vai para cima das máfias que tinham privatizado a indústria de gás, que é a principal indústria de ativos, de riquezas naturais do país. O gás russo alimenta boa parte da Europa Oriental e até da Alemanha, de setores da Europa Ocidental, recupera para o Estado. Avalia-se que hoje 54% do PIB russo seja de empresas estatais, e o nível de vida da população subiu muito, muito, o nível de emprego, de bem-estar, embora a Rússia seja uma economia menor que a brasileira, viveu aí 5 anos de recessão séria, de muitas dificuldades, a vida não é fácil lá, mas o Putin tem uma popularidade enorme. Eu não acho, claro, não acho saudável um presidente se perpetuar no poder,
mas as condições internas da Rússia e dentro de eleições aí mais ou menos democráticas, num país que não tem eleições democráticas, se a gente pega 800 anos de história russa, antes da Revolução Russa, não era um país democrático, era um país feudal, governado por uma classe dominante e aristocrática brutal contra os de baixo, pelo czarismo, por uma monarquia excludente. Depois veio o socialismo que melhorou, transformou um país agrário, esse país atrasado, numa potência mundial, coloca satélite no espaço, vence a guerra contra os alemães, vive uma duríssima Guerra Fria, no qual o país não tinha características democráticas, liberais, mas também era um país em permanente guerra. E agora a Rússia tem um regime democrático liberal. Então é um país que está se acostumando, tem 20 e poucos anos de vida democrática. E essas adaptações não são feitas em termos ideais. É preciso conhecer um pouco mais das condições internas russas antes de emitir um juízo sobre a permanência ou não do Vladimir Putin até aí 2036, até meados dos anos 2030. Maringoni, eu quero te agradecer por mais esse papo conosco aqui no Faixa Livre, te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Olha, eu é que agradeço a oportunidade de falar com você, de conversar com o pessoal que ouve, que assiste o programa, que é um marco nas comunicações progressistas brasileiras, Faixa Livre. Um ótimo dia para vocês também e ótimos futuros dias para todos nós nessa situação tão difícil. Abração! Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já estamos de volta, ouvintes. Agora eu cumprimento o geógrafo e professor associado da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Marcos Pedlovski. Marcos Pedlovski, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. É um prazer estar novamente com vocês e esperando que eu possa oferecer algumas perspectivas interessantes sobre o que nós vamos conversar a seguir. Marcos, muito obrigado pela oportunidade desse papo aqui no Faixa Livre. Marcos, o Brasil, que sempre foi considerado o pulmão do mundo por conta da floresta amazônica, em uma relação até equivocada, diga-se, mas agora o país enfrenta talvez o pior momento na sua história no que diz respeito à preservação da biodiversidade. Primeiro eu gostaria, Marcos, que você fizesse um raio-x aqui para os nossos ouvintes de como anda o nosso meio ambiente na gestão de Jair Bolsonaro. Anderson, a questão ambiental no governo Bolsonaro é simplesmente uma catástrofe, porque nós tivemos um desmanche da governança ambiental que foi duramente construída a partir de 1972, quando o então general ditador Emílio Garrastazu Médici fez criar a SEMA, que é a Secretaria Especial do Meio Ambiente, com Paulo Nogueira Neto. De lá para cá nós viemos, inclusive nós temos inscrito na Constituição de 88 um capítulo sobre meio ambiente, e aí decorreu uma série de formulações e construção de corpos colegiados e também foi se construindo uma cadeia de comando e controle baseada no governo federal, principalmente no INPE, que divulgava informações sobre desmatamento. Não só na Amazônia, mas em todos os biomas brasileiros. Isso permitia, inclusive, que os governos estaduais pudessem ter suas próprias políticas de controle. Com o governo Bolsonaro e com o Ricardo Salles, o improbo ministro do Meio Ambiente, não esqueçamos de lembrar que o Bolsonaro colocou uma pessoa que é condenada por improbidade durante seus tempos de secretário estadual de Meio Ambiente em São Paulo. Então, o que a gente tem assistido é a militarização do IBAMA e do ICMBio, a retirada da sociedade civil dos corpos colegiados,
uma ação de diminuição de escritórios dos órgãos federais, redistribuição aleatória de servidores, ou seja, tudo isso remonta a uma desconstrução da governança ambiental e dos comandos de comando e controle, dos órgãos de comando e controle, das estruturas que impediam o avanço desenfreado da degradação ambiental em todo o território brasileiro. O resultado é o que está aí, é o caos. E esse ano, a gente vai falar mais sobre isso depois, mas nós temos a possibilidade que as queimadas que já assustaram o mundo inteiro em 2019 na Amazônia vão ser ainda maiores em 2020. Isso é fruto não de algo aleatório, mas de uma ação coordenada do governo Bolsonaro para permitir esse alastramento do arco de desmatamento para áreas que até então estavam intocadas na Amazônia. Isso decorreu de uma ação muito bem estruturada de desestruturação, por mais contraditório que isso possa parecer. Quem tem pressionado para que haja mudanças nesse cenário, Marcos, é o grande capital. Por conta desse desmatamento acelerado, já há uma série de boicotes a produtos brasileiros mundo afora. Você inclusive citou no seu blog que há uma campanha desse tipo na Alemanha, que já atingiu 380 mil assinaturas. Essa política de destruição do governo federal está afetando diretamente o bolso do empresariado exportador, Marcos. Bom, Anderson, essa campanha de boicote que está ocorrendo na Alemanha e que já está agora beirando os 400 mil signatários, na verdade, ela decorre de um boicote já ativo no Reino Unido, onde grandes cadeias varejistas lá sofreram uma grande pressão para parar de importar principalmente carne brasileira, mas outros produtos que poderiam ser associados ao desmatamento na Amazônia. Mas a Alemanha, que agora se tornou esse centro do boicote na Europa, tem o potencial, porque é uma economia mais central, inclusive dentro da União Europeia. A Merkel vai dirigir a União Europeia agora e as pressões só estão aumentando, porque cada vez mais chegam informações vindas do Brasil que não só o desmatamento está avançando, o assassinato de líderes indígenas, as ameaças, inclusive agora em Rondônia apareceu um deputado ameaçando assassinar um procurador que estava colocando obstáculos nas ações de grilagem de terras em unidade de conservação em terras indígenas. E eu te digo, essa reação, que é uma reação muito interessante, inclusive, porque congrega setores que são fortemente ligados ao desmatamento da Amazônia, como empresas como a Cargill. Isso cria um certo paradoxo, que é o desmatador pedindo para que o governo Bolsonaro tente controlar o desmatamento. Mas, obviamente, decorre dessa situação que está acontecendo na Europa e, certamente, existe uma questão a mais aí nesse horizonte, tem a ver com a possibilidade dos democratas vencerem as eleições dos Estados Unidos, que provocaria, o que eu tenho dito, um certo apocalipse diplomático que isolaria o governo brasileiro e o Brasil, por consequência, e as commodities brasileiras, e complicaria ainda mais um cenário que já está bastante complicado aqui. Aí, essa repentina preocupação do grande capital, nacional e internacional, para que o governo Bolsonaro pare, na prática, de incentivar o desmatamento na Amazônia, né? O próprio vice-presidente, general Hamilton Mourão, que também é chefe do Conselho da Amazônia, teve de intervir. Ele esteve reunido por videoconferência no último final de semana com empresários estrangeiros para tentar apresentar um plano de redução do desmatamento e pedir ajuda para financiar os projetos, em uma tentativa de acalmar os ânimos. Você acha que ele consegue passar confiança para o mercado internacional, Marcos? Eu, sinceramente, acho que nós temos um problema com o governo Bolsonaro e com o general Hamilton Mourão, e com o ministro Ricardo Salles e com a ministra Tereza Cristina. É que eles estão achando que a opinião internacional, principalmente aquela que conta para eles, que são os grandes fundos de investimento, e aí eu cito principalmente
o Fundo Soberano da Noruega, que já anunciou que, se não parar o desmatamento, eles vão retirar todos os incentivos e participações que esse fundo tem em empresas, por exemplo, de produção de carne, que é a JBS, Marfrig e Minerva, que são os 3 grandes frigoríficos que existem no Brasil nesse momento. E eu tenho a impressão que, especialmente nessa conversa que o general Mourão teve com os líderes empresariais que correram para lá conversar com ele e cobrar a contenção do desmatamento, que eles estão achando que o princípio do Chacrinha, que é confundir para não explicar, vai dar certo. Eu tenho a plena certeza que isso é um tiro no pé. O que, seja lá os motivos que forem, eles são diversos, estiver causando esse movimento global, do capital global, e para tentar colocar uma trava nesse processo desenfreado que está acontecendo na Amazônia, no Cerrado também, há que se dizer, se o governo brasileiro insistir em usar o princípio do Chacrinha, o que vai acontecer é que o Brasil vai ser objeto de um forte bloqueio comercial. Então eu diria o seguinte: essa conversa não vai adiantar, há que haver uma mudança substancial, e o que não foi o Fundo Amazônia sob direção da Alemanha e da Noruega só voltarão a despejar dinheiro aqui, por exemplo, se ocorrer mudança, do contrário não haverá. E eu diria que as perspectivas para o Brasil frente a essa situação são as piores possíveis. E fica claro que, por exemplo, a palavra Estado pária está cada vez mais se tornando frequente quando se refere ao Brasil governado por Jair Bolsonaro. Essa que é a verdade. Nessa conjuntura, Marcos, aparece o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, aquele da boiada passando. Há uma pressão enorme para que ele saia do cargo. Inclusive, o próprio Ministério Público Federal pediu seu afastamento do cargo por conta de uma ação por improbidade administrativa, acusado de desestruturação dolosa das estruturas de proteção ao meio ambiente. Me parece que a saída do ministro é uma questão de tempo. Mas você acha isso suficiente para mudar o cenário? Bom, Anderson, há que se dizer que, usando a metáfora da boiada, o Ricardo Salles nada mais é que aquele boi que está sendo empurrado para dentro do rio para as piranhas pegarem. Porque ele, obviamente, tem seus interesses como ministro, ele tem pretensões políticas, isso está claro, e ele tem tentado se mostrar como uma face mais eficiente do agronegócio dentro do governo Bolsonaro, ele e, obviamente, a ministra Tereza Cristina. Então, apenas trocar o Ricardo Salles não significará nada, porque a gente tem visto, principalmente no Ministério da Educação, que a troca sempre atrai um nome ainda mais fraco, que é aquela lei de Murphy com o governo Bolsonaro. Não há nada que não esteja tão ruim que não possa piorar. Então, eu diria, para te responder, não acredito que a saída do Ricardo Salles vá causar uma mudança significativa, e eu diria que, na verdade, o centro de toda essa lógica de destruição e avanço da fronteira do desmatamento é o próprio presidente Jair Bolsonaro. O governo Bolsonaro, inclusive, foi eleito com apoio político de invasor de terra, de grileiro, de garimpeiro ilegal, de madeira ilegal. Essas foram as forças que apoiaram o Jair Bolsonaro, principalmente lá nos estados da Amazônia. Achar que tirar o Ricardo Salles vai modificar esse cenário seria uma grande ingenuidade. Agora, como em outros casos de avanços e recuos do governo Bolsonaro, me parece que apenas quando
o dinheiro realmente for retirado. E quando o boicote se tornarem mais formalizados e, por exemplo, não se assinar o acordo União Europeia e Mercosul, aí talvez haja uma mudança de qualidade no comportamento do governo Bolsonaro, inclusive do presidente Jair Bolsonaro, porque ele entende, a única linguagem que o presidente Jair Bolsonaro parece entender é a da economia. E o que está se aproximando por causa dessa situação mal compreendida internamente sobre o que a destruição da Amazônia significa fora do Brasil, aí eu diria que haverá a possibilidade de uma mudança substantiva, mas trocar o Ricardo Salles por qualquer outro não vai ser esse o caso. Pode ser até que piore. Eu comentei há pouco sobre o seu blog, Marcos. Você tem feito postagens muito interessantes por lá. Eu até recomendo aos nossos ouvintes que acessem o seu blog. No último sábado, você escreveu um artigo que tem o título, abre aspas, "Enquanto a boiada passa, o governo Bolsonaro apresenta versão para inglês ver do agronegócio predatório", fecha aspas. Que versão é essa, Marcos? Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor. No caso específico dessa postagem, eu estava repercutindo um pequeno filmete, um vídeo de curta duração, de excelente qualidade, narrado em inglês, em que produzido pelo Ministério da Agricultura, comandado, como eu disse, pela nossa dileta musa do veneno, a ministra Tereza Cristina, em que imagens lúdicas de áreas protegidas, de produção agrícola de ponta, com um voice-over em inglês perfeito, com inclusive imagens maravilhosas, tudo muito sofisticado, né? Quando se pensa, por exemplo, normalmente a imagem que se tem do governo Bolsonaro é que eles são incapazes de produzir qualquer coisa que seja sofisticado. Não é o caso, isso não é verdade. No caso do Ministério da Agricultura, está demonstrado que, combinada com essa enxurrada de agrotóxicos altamente venenosos e com essa política de financiamento do agronegócio que invade a Amazônia, para destruir completamente áreas que estavam até recentemente fora do arco de desmatamento, o governo Bolsonaro também tem a capacidade de tentar vender uma imagem de responsabilidade socioambiental, de cuidado tecnológico, então eu diria que por isso eu disse na postagem que é para inglês ver. O problema, Anderson, é que é só para inglês ver mesmo, e os ingleses estão muito bem informados sobre o que está acontecendo no Brasil, até porque, por exemplo, já sabem do boicote, que, por exemplo, no caso é uma das cadeias, a maior, inclusive na Inglaterra, a Tesco, que está sendo pressionada a verificar muito bem a origem da carne que ela vende, especialmente quando vem do Brasil. Então, se alguém acha no Ministério da Agricultura que esse tipo de vídeo promocional desse agronegócio fake, que isso aí é fake, né? Porque o que temos no agronegócio, na real, nós temos trabalho escravo, nós temos desmatamento, nós temos agrotóxicos banidos em outras partes do mundo sendo usados de forma abundante. Essa é a realidade do agronegócio. Então eu diria que eu diria que o filmete é bonito, é muito bem feito, mas não vai colar. Por isso, porque os ingleses e alemães e franceses e todos os europeus estão muito bem cientes do que está acontecendo no Brasil. É um engano achar que se vai vender isso e as pessoas vão engolir. Não vão. Ok? Agora, parece que há até um relatório do Congresso dos Estados Unidos que fala sobre essa erosão da nossa democracia e a precarização da política ambiental. Que documento é esse, Marcos? Esse relatório que você menciona, ele foi preparado por um corpo técnico que tem lá no Congresso americano, que é o chamado Congressional Research Service, e o documento, o título é Brasil,
background e relações com os Estados Unidos. E é importante dizer que esse é um documento escrito por um dos especialistas lá desse setor do Congresso para a América Latina e que tece pesadas considerações em relação ao governo Bolsonaro, entre as quais aquilo que você falou, que o governo Bolsonaro representa um perigo para a democracia brasileira, dá indícios de erosão dos princípios de governos democráticos. O documento ainda critica a situação de descontrole da pandemia da Covid-19 no Brasil e, principalmente, coloca em termos bastante explícitos a questão do desmatamento na Amazônia e também fala da objetiva incapacidade que o Brasil terá de cumprir as metas do Acordo Climático de Paris. Então, é interessante que, mais uma vez, se vende aqui no Brasil, o governo Bolsonaro vende, né, uma versão lúdica, essa é uma outra versão lúdica da relação que o Brasil estaria tendo com os Estados Unidos. Dentro do Congresso americano, esse documento vem algumas semanas depois de uma posição adotada pelos democratas, dizendo que enquanto o governo Bolsonaro estiver no poder no Brasil, eles vão bloquear qualquer acordo comercial com o Brasil. Isso não foi muito bem divulgado, mas ganha mais gravidade para o Brasil, porque há uma chance muito grande do James Biden derrotar o Donald Trump nas eleições presidenciais desse ano. Se isso acontecer, a linha americana vai mudar completamente e vai entrar em choque direto com o que está sendo feito no Brasil. Porque a linha democrata, inclusive os democratas soltaram recentemente um documento de compromisso com o Acordo Climático de Paris, com a volta, por exemplo, a OMS. O Biden já disse, inclusive, que o primeiro ato de governo dele seria a volta à Organização Mundial da Saúde. Mas, especificamente na questão ambiental, eles vão adotar, se vencer as eleições, uma série de metas audaciosas, né, para a questão das mudanças climáticas. Isso tudo sinaliza, junto com esse documento que você perguntou, sinaliza uma situação em que o Brasil, se os democratas vencerem as eleições, aí nós teremos problemas graves, não apenas com a União Europeia, mas também com os americanos. Ou seja, é uma junção muito ruim para nós, né? Mas essas eleições municipais na França, que tiveram a vitória dos ambientalistas em diversas cidades, pode ter influência direta aqui no Brasil, não é isso, Marcos? De que maneira esse triunfo dos verdes pode afetar o governo Bolsonaro? Bom, em relação às eleições francesas, e que também já tinha ocorrido em outros países, com o ascenso dos verdes, a principal consequência é o endurecimento do Emmanuel Macron na assinatura, ou seja, não assinatura, né, do acordo da União Europeia com o Mercosul, que o Macron está sob forte pressão dessa vitória ambientalista e já, inclusive, no dia seguinte, quase, acho que foi no dia seguinte ao resultado oficial das eleições, ele foi e deu uma conferência de imprensa em que ele disse: olha, eu vou aprofundar as metas ambientais, eu vou atender o chamamento do povo francês, que elegeu diversos prefeitos ecologistas, e a França vai seguir um caminho do combate às mudanças climáticas. Ao dizer isso, ele está sinalizando, por exemplo, que ele vai trabalhar para barrar ainda mais, porque ele já é um oponente, mas com essa situação interna da França, a chance da França assinar o acordo com o Mercosul, eu diria que é próximo de zero. E isso tem repercussões em outros países na Europa. E eu diria que, para o Brasil, essa sinalização na França, a gente ainda pode ter que esperar um pouco mais. Não sei se isso vai ter uma sinalização já nas eleições municipais dos brasileiros, mas isso haverá uma mudança no Brasil, porque a gente trabalha por ondas, né?
Então eu vejo que para o governo Bolsonaro, sua agenda a lá Chacrinha ou a lá Rolando Lero na área ambiental, essas eleições municipais na França foram péssimas e não há como negar, isso terá repercussões aqui para o Brasil, né? Para terminar, Marcos, você vê uma luz no fim do túnel para a preservação do meio ambiente no governo Bolsonaro? O que pode ser feito para mudar o cenário? Olha, Anderson, do governo Bolsonaro eu não espero nada, a não ser uma tentativa de ficar lá e cá, negando que nós temos sequer problemas com o desmatamento, enquanto permite o avanço do desmatamento, ou seja, é a única coisa que vai se fazer, e nós temos, não é só isso, nós temos uma tentativa de mudança da legislação que protege a Mata Atlântica, liderada pelo Ricardo Salles, que também implicaria numa perda substancial do remanescente de Mata Atlântica. Temos um problema com a questão da regressão do licenciamento ambiental que está se tentando fazer, ou seja, a agenda de destruição da governança ambiental no Brasil pelo governo Bolsonaro não se dá apenas na Amazônia. A gente conversou aqui sobre a Amazônia porque é mais evidente, mas existe uma série de outros problemas de uma visão que eu considero tacanha na relação economia e meio ambiente. É uma visão, diria que é quase década de 1950, é um retorno aí à economia de fronteira, né? E que por isso está tendo todos esses ruídos internacionais. Então, qual é a solução? A solução eu tenho visto ainda aqui dentro do Brasil em ações pontuais de movimentos sociais, de comunidades. E há que se lembrar, a gente não tocou aqui na questão da pandemia da Covid-19, mas já está determinado pelos dados científicos que as áreas onde a pior qualidade ambiental é onde a pandemia está sendo mais letal. Então existe uma proximidade entre qualidade ambiental e letalidade da pandemia. Isso sem falar das tribos indígenas, dos povos indígenas na Amazônia e no Centro-Oeste, que estão sofrendo uma ação direta da pandemia, com centenas de indígenas já infectados pela presença de madeireiros e garimpeiros. E eu vejo movimentos pontuais no sentido de criar uma resistência a essa parte da agenda do governo Bolsonaro. Agora, obviamente, enquanto estiver vigiando a pandemia, os movimentos ficarão residuais e com dificuldade de articulação. O que eu espero no momento posterior à baixa da curva de infecção e de mortalidade aqui no Brasil é que a gente vai entrar num grave conflito social, não apenas econômico e político, mas também ambiental. Então, eu aproveito para dizer para você, para os ouvintes, que na verdade a gente esse momento é muito aflitivo que nós estamos vivendo, né? Mas talvez ele é um momento de olho do furacão, onde há uma aparente calma e que vai ser substituído no momento subsequente por profundos enfrentamentos. E a questão ambiental vai ser ainda mais agudizada, Anderson, quando começarem as grandes queimadas desse ano na Amazônia, porque as queimadas desse ano serão especialmente intensas. Então, se lá fora já há um clima antagônico com o Brasil, quando as grandes queimadas começarem, esse movimento vai ser muito maior do que já foi em 2019, e eu acredito que aqui dentro do Brasil, até porque essa fumaça vai se espalhar e vai novamente criar eventos drásticos de poluição atmosférica em São Paulo, por exemplo, já ocorreu no ano passado e esse ano ocorrerá também. Aí realmente nós temos um momento assim de inflexão dessa questão ambiental no Brasil, e aí eu acredito que nós teremos um momento de mais dinamismo e de centralização das diversas lutas setoriais. Então, por um lado, nós temos muitos problemas, mas por outro, eu vejo
ou eu prevejo que nós teremos muito movimento daqui a um tempo. Provavelmente em agosto, quando está se antevendo que a curva finalmente vai chegar, a curva da Covid-19 finalmente vai chegar a um ponto de inflexão para baixo. Marcos Pedlovski, muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui no programa. Eu gostaria de te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar o meu abraço. Anderson, na verdade sou eu quem agradeço, eu sou um fã do Faixa Livre, sempre que eu posso eu ouço, e é um prazer ter estado novamente com a audiência do Faixa Livre. É um programa importante que eu acho que a gente tem que sempre defender a permanência dele, porque ele sempre nos traz grandes oportunidades para reflexão. Então eu deixaria aqui também meu abraço a todos e espero ter trazido aquele tipo de contribuição que vocês esperavam, e como sempre eu estarei à disposição para outras ocasiões em que vocês achem que eu terei algo interessante para dizer. Bom dia a todos. Conversamos aqui com o geógrafo e professor associado da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Marcos Pedlovski. Vamos agora a um rápido intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento a professora da Universidade Federal Fluminense e secretária-geral da Associação de Docentes daquela universidade, Adriana Pena. Adriana Pena, bom dia. Muito bom dia. Eu também quero agradecer a mais esse convite do programa Faixa Livre e agradecer a todos que estão envolvidos com a organização desse programa, sobretudo num momento tão dramático que nós vivemos nesse país, no mundo, né, de um modo geral, com essa crise sanitária que se abateu sobre todos nós, né? Mas eu queria saudar a todas que estão nos escutando e aos organizadores do Faixa Livre, né? Dizer que eu estou trazendo uma saudação da diretoria da ADUF, né, da seção sindical do Andes na Universidade Federal Fluminense. Todos mandam a sua saudação fraterna, né? E agradecemos por esse convite mais uma vez, né? A ADUF se faz presente aqui no Faixa Livre, e mais do que isso, né? A ADUF gostaria de deixar aqui para todos nós a solidariedade a todos aqueles familiares que nesse momento choram, né, pelos seus familiares, amigos, parentes, né, que estão envolvidos nessa perda de, hoje, completando cerca de 72 mil vidas perdidas, né, em função da pandemia, mas mais do que isso, em função do total descompromisso e descaso desse governo para com essa pandemia que afeta a todos nós, né? Então, a nossa solidariedade, a ADUF transmite aqui a todas as famílias que choram hoje, os seus filhos, seus pais, seus parentes e amigos, né? E dizer que a discussão que vai ser feita aqui hoje, né, a qual eu me coloco à disposição, que é tratar da educação e da crise na qual a educação se vê envolvida hoje, tem uma relação direta com esse quadro da pandemia, né, no mundo e no Brasil, e então a gente não podia deixar de falar sobre esse momento. E me coloco à disposição para as perguntas. Adriana, muito obrigado por novamente conversar conosco aqui no Faixa Livre. Adriana, o cenário da educação no Brasil é alarmante. O país já está no seu quarto ministro em apenas 1 ano e meio de governo Jair Bolsonaro e parece que o atraso só se amplia. Depois de Ricardo Vélez Rodrigues, Abraham Weintraub, Carlos Alberto Decotelli e todos os vexames cometidos, temos agora o Milton Ribeiro indicado para a pasta. Antes de nós analisarmos a nomeação desse pastor da Igreja Presbiteriana, eu gostaria de ouvir a sua opinião para esse momento que a educação passa no país. Você esperava um desmonte tão grande? Sim, eu esperava que tudo isso, não esperava nada diferente, na verdade, né, desse governo que está aí, do governo Bolsonaro, né? Esse quadro desastroso que o MEC
vem implementando e o conjunto desse governo que está aí, eu não esperava nada diferente. Contudo, é preciso que a gente faça uma avaliação aqui de que esse desmonte que nós estamos presenciando, né, não se dá a partir de agora apenas, né? Ele não se instalou, não teve o seu ponto de partida exclusivamente no governo Bolsonaro. E aí eu faço trago algumas questões aqui, né? Só para trazer alguns exemplos, é preciso a gente resgatar, por exemplo, o papel desempenhado pela Emenda Constitucional 95, né? Que também ficou conhecida como Emenda Constitucional do Teste de Gastos Públicos, que foi promulgada lá no final de 2016, em dezembro, no governo Temer, né? E que alterou a Constituição brasileira para instituir um novo regime fiscal, determinando que, a partir de 2017, as chamadas despesas primárias teriam como limite a despesa que fora executada, então, né, no ano da sua promulgação, em 2016. O impacto dessa emenda constitucional, por exemplo, né, e que se abateu sobre todos os setores dos serviços públicos, educação, saúde, né, e tudo mais, mas pensando aqui especificamente na educação, foi um desastre muito grande e opera ainda nos dias de hoje para esse desmonte, né, ao qual nós estamos nos referindo. E já sinalizava naquele momento para dias piores. E eu penso que esses dias piores, não que nada possa piorar mais, né, mas eu penso que esses dias piores, sinalizados lá atrás, em 2016, nós estamos vivendo eles hoje, né? Resgatando aqui o governo Temer, nós temos também inaugurado, a meu ver, eu tenho tratado dessa forma, mas foi inaugurado também lá no governo Temer, em 2017, a publicação de uma nova política de formação de professores, né? Toda ela embasada na concepção da formação de professores por competências, né? Competências essas vinculadas às exigências, né, principais exigências do mercado. Então, uma formação consubstanciada por essa ideia de competências. Para além disso, uma formação que precisa, para se adequar a esse novo momento, que tenha no seu processo uma redução drástica da teoria na formação desse professor e a ampliação da prática numa perspectiva mais pragmática que a gente possa entender aqui. Portanto, isso tudo lá no governo Temer, eu estou recuperando por conta desse desmonte que você me pergunta, né? É necessário a gente falar que esse professor que vai estar na escola básica, ele passa a ser, né, submetido, sobretudo agora, né, depois da aprovação das novas diretrizes de formação de professores, uma formação que foi construída de forma bastante oportunista, né, que desconecta a prática da teoria, né, e que responsabiliza todos os problemas que acontecem na educação a esse professor, né. Essa formação de professores sob essa concepção que está aí colocada, acusa esse modelo de formação de ser prioritariamente teórica demais e pouco prática, e que, portanto, os problemas na escola estão nessa falta de saber, né, atuar lá no cotidiano da escola. Então, ou seja, foi lá no governo Temer que nós assistimos à implementação que já indicava essas intenções desse desmonte há muito tempo. E quando eu digo há muito tempo, eu queria me reportar que, por exemplo, desde o início dos anos 90, e todos os governos no Brasil que se apresentaram de lá para cá, né, travando uma política diretamente conectada com os organismos internacionais e as orientações a serem implementadas aqui. Mas, resgatando aqui a questão da formação de professores, que tem uma relação direta com esse desmonte da educação, o governo Temer, ele instala esse processo, né, nessa política nacional de formação de professores. Entre outras coisas, também para caracterizar esse desmonte, ao qual você levanta na sua pergunta, nós temos
para além da reforma do ensino médio, em 2017, a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, do ensino fundamental e depois do ensino médio, né, caracterizando uma ruptura da educação básica, né. Para além disso, uma Base Nacional Comum Curricular completamente sustentada nas bases, nas demandas do mercado, né, pautada em competências também exigidas pelo mercado, certo? Ou seja, esse processo de desmonte vem ganhando em volume, né, e desmontando a ideia do espaço da educação pública, vem desmontando a ideia do acesso ao conhecimento e que tem sido confirmado, né, e demandado, por exemplo, pelos representantes, por aqueles que estão lá no MEC e no próprio Conselho Nacional de Educação. Qual é o discurso? O discurso de ambos, né, do MEC, do Conselho Nacional de Educação e dos membros desse conselho, atrelados diretamente aos organismos internacionais, é que vivemos um novo tempo, né, o século XXI, e que a escola do século XXI, o conhecimento necessário para ingressar nesse século, tem que ser outro. Né? E a bandeira que eles têm levantado já há muito tempo, mas agora com muita propriedade, né, e sem nenhum meio termo, é esquecer os conteúdos e focar na formação por competências. Isso está presente tanto na Base Nacional Comum Curricular, tanto na política de formação de professores, né? Essa é a ideia. Esquecer os conteúdos. E o que significa isso? Esquecer o conhecimento construído, né, pela história da humanidade e focar apenas em uma formação datada, uma formação superficial que, quando muito, vai dar conta desse sujeito, né, ter uma breve inserção no mercado. Né? Então, é uma adequação, uma adaptação a essa volatilidade da vida, esse aligeiramento imposto pelo ritmo da produção capitalista. Bom, o resultado disso tudo é devastador para quem defende uma escola que tenha por princípio a disponibilização de meios e de formas para que os jovens tenham acesso ao conhecimento elaborado, sistematizado, né? E que, a partir daí, saia da condição de não conhecedor, né, da condição de não ter conhecimento dessas formas elaboradas de saber, e que, a partir de estar nesse processo de conhecimento oferecido pela escola, pela universidade, ele acesse a condição de conhecedor das bases da ciência, da tecnologia, da filosofia, das artes, né? Ou seja, que ele possa ter acesso à cultura produzida pela própria humanidade ao longo da história. Então, o que eu vejo é que essa possibilidade tem sido ameaçada, né, insistentemente, e a isso nós precisamos reagir. E a respeito especificamente do professor Milton Ribeiro, Adriana, o que podemos esperar de sua gestão à frente do Ministério da Educação? Parece que ele já traz um histórico de polêmicas, não é isso? Bom, eu, particularmente, eu não espero absolutamente nada dessa pessoa, né? Nada no sentido de algo que possa atender minimamente às demandas que nós, que defendemos uma escola pública, educação pública, universidade pública, e que atenda às qualidades da classe trabalhadora, eu não espero absolutamente nada, né? Nada para além do que nós já sabemos, do que provavelmente ele foi escalado para fazer, né? Ou seja, o que essa pessoa veio para fazer? Veio para levar adiante um projeto obscurantista e beligerante do governo Bolsonaro. Também, né? A expressão desse projeto maior, que é o eixo do projeto Bolsonaro, para a escola, para a educação, para a universidade. Portanto, nós não temos nada, absolutamente nada, a esperar, né, de alguém que tem apoio da bancada evangélica, né, embora não esteja diretamente, né, ou supostamente não está diretamente ligado à chamada ala ideológica olavista, né, mas está colado diretamente a essa política fundamentalista, negacionista do bolsonarismo. Né? E, portanto, se é assim, colado ao próprio discurso do bolsonarismo e dos evangélicos que é a reboque do bolsonarismo, que vivem reforçando a ideia de que a universidade
não tem nenhum papel a cumprir, né, a acrescentar na sociedade, tal como o próprio Van Traub sempre repetiu, né, e não perdia a oportunidade de criar, né, essa ideia da existência de balbúrdia ou de um viés ideológico das pesquisas humanas, e é preciso que a gente, não é esse momento, que a gente encare essa discussão de forma franca e aberta. Né? Nós precisamos assumir que nós, na universidade, temos sim uma ideologia que nós defendemos. Quem não tem a coragem de defender que são ideológicos são eles, né? Essa turma do Escola Sem Partido, que tem uma ideologia, sim, que são dos partidos de direita e de extrema-direita, sobre o qual eles se sustentam, né? Nós dizemos que sim, nós temos ideologias sim e as defendemos dentro das escolas e das universidades. É preciso que eles também tenham coragem para dizer quais são as ideologias que sustentam a prática dessa gente, né? Como deve ser, acho que eu não estou enganada, a ideologia que sustenta o novo ministro. Para piorar, Adriana, o Bolsonaro nomeou também, na última sexta-feira, o novo Conselho Nacional de Educação, órgão de assessoramento do MEC responsável por propor políticas públicas para o setor. Dos 11 nomes indicados, não há representantes das secretarias estaduais e municipais de educação. Além disso, foram indicados um aluno do ideólogo Olavo de Carvalho, um dono de universidade e um ministro do Superior Tribunal Militar. O obscurantismo parece predominar no Conselho, Adriana. Bom, quando você me pergunta, né, sobre essa nova organização do Conselho Nacional de Educação, se há alguma surpresa nisso, né, eu acho que não. Eu acho que a novidade para nós seria se o governo Bolsonaro, né, no momento em que está havendo a mudança de acho que 12 conselheiros, né, que serão substituídos, né, ele abrisse espaço para aqueles que têm um projeto diferente do deles. Veja, né, então não há novidade nenhuma, né. O que eu queria só marcar aqui, mas também não vai dar para aprofundar a discussão, é que o Conselho Nacional de Educação vem há muito tempo, né, sendo conduzido pelas forças mais potentes do mercado, né, do mercado nacional e internacional, diga-se de passagem. Seus representantes maiores estão lá, né? Como, por exemplo, o seu atual presidente, que parece que sai agora nessa leva dos 12 e não será reconduzido, que é o senhor Luiz Lisa Cury, atual presidente do CNE. Tem uma relação direta com o mercado educacional, né? Assim como a Maria Helena Guimarães e tantos outros, né, que tem uma inserção e uma ação direta no Todos pela Educação, que tem sido o principal, né, a principal estrutura, né, uma grande ONG que tem atuado na educação pública, pelo menos desde 2006, de forma organizada, né, atuando, administrando e executando políticas dentro da educação pública brasileira. Né? Então, é essa gente que ocupa o Conselho Nacional de Educação há muito, e eles estão perdendo a disputa no governo Bolsonaro. Né? Eles estão perdendo, eles estão preocupados agora, e aí é o que a gente vai ver, o que esse novo MEC vai fazer. Eles vão fechar algum acordo com essa ala mercadológica do Todos pela Educação? Né? O Todos pela Educação tem dito, a Rede Globo tem falado o dia inteiro na necessidade de uma reforma da educação básica, que é necessário aplicar a Base Nacional Comum Curricular, cuidar da formação de professores. Né? Então, o que está em jogo é uma disputa, a meu ver, entre a extrema-direita, a ala bolsonarista e a direita, que é esse mercado, que é o Todos pela Educação, que tem habitado o Conselho Nacional de Educação há muito tempo, né, levando a política que bem entendem, e agora, desde a entrada do governo Bolsonaro para cá, estão vendo essa política ser bloqueada. Né? Tem uma disputa aí, a gente precisa entender esse processo. Só para terminar essa questão, né, o que está em jogo nessa disputa, a qual eu me refiro aqui, são interesses muito grandes, né? Como, por exemplo, o peso que a OCDE tem nas políticas educacionais em nível nacional, mas também aqui no Brasil.
Então, para a gente deixar, quem sabe no outro momento a gente aprofunda essa discussão, até que ponto o MEC, né, vai virar as costas para essas imposições internacionais da OCDE, né? Então, tá aí para a gente ver como a coisa vai acontecer. Agora, de que forma essa situação de desmonte no Ministério da Educação afeta os alunos, Adriana? E eu não digo apenas nas políticas públicas de ensino. Como é que isso chega na ponta? Como os alunos reagem a todo esse cenário? Bom, pensar como todo esse caos tem afetado aos estudantes brasileiros, né? Eu acho que afeta no sentido de que acaba construindo um cenário de total incerteza, de desânimo. É um sentimento de abandono total que os estudantes têm vivido, né? Vamos pegar, por exemplo, o que tem acontecido e o que está acontecendo com o Enem. O que está acontecendo com o Enem é a prova de que o que está no foco, né, dessa política é exclusivamente a política de avaliação, né, da seleção dos melhores, como o Van Traub falou. A ideia da autoaprendizagem, do estudar sozinho, junto a isso, né, do descarte mesmo da escola enquanto espaço de formação do sujeito, né, e do papel do professor nesse processo de formação, como sendo o sujeito capacitado para atuar e contribuir nesse processo de formação, né, tudo isso, com essa coisa do Enem, a gente também tem que ver que são ideias que estão sendo colocadas e vai sendo descartado junto, né? Ou seja, quando você me pergunta qual o impacto disso tudo sobre os estudantes, eu vejo que o impacto é um sentimento de incerteza e de insegurança, penso eu, né? A insegurança e a incerteza vai definir esse momento, né? E vai substituir aquilo que um governo minimamente comprometido, né? E eu estou falando aqui, não é nem de um governo nem social-democrata, de direita, ou coisa do tipo. Eu estou falando de um governo minimamente comprometido, né? Não poderia estar agindo dessa maneira, né? Ao contrário, nós temos no Brasil hoje um governo, como nós já falamos, né, anteriormente, que trilha, né, no caminho do obscurantismo da extrema-direita, um governo negacionista, e que só espera a possibilidade, né, se o chão concreto lidera essa possibilidade, para implementar o que há de pior, né? Algo que tenha feições que se aproxime, inclusive, de uma política fascista. É isso que a gente está vendo. E como estão, Adriana, os repasses das verbas federais para as instituições de ensino superior? Nós tivemos no ano passado um contingenciamento do governo federal que prejudicou demais, especialmente as universidades. Esse quadro se manteve para 2020? Queria lembrar aqui que no começo do ano, né, no começo de 2020, o orçamento então previsto para a educação pela Lei de Diretrizes Orçamentárias em janeiro de 2020, foi publicado no Diário Oficial, foi o menor orçamento, foi menor do que o orçamento de 2019, né, se a gente for comparar. Então, foi possível identificar uma redução que chega próximo dos 20 bilhões, se a gente for comparar 2019 e 2020. Especificamente para as universidades federais, esses cortes alcançaram cerca de 14%, quase 15% de corte. E para os institutos federais, cerca de 7%. Então, sem dúvida, a repercussão dessa política de cortes de recursos, de repasse de recursos, por exemplo, nos hospitais universitários, é desastrosa. Seja para a formação dos futuros trabalhadores da educação, que tem nesses espaços, né, um espaço de formação, e seja para a população que é atendida, por exemplo, nesses hospitais. A redução, então, da política de ataques, né, e sucateamento da educação brasileira, precisa ser um ponto, assim, na nossa vida diária, de luta, dentro dos sindicatos. Precisamos nos colocar no enfrentamento diário contra isso, né? E aí, para falar só mais um pouquinho desse corte, né, o impacto maior da Lei de Diretrizes Orçamentárias e desse corte, né, foi ainda por cima alavancado por aquilo que a gente já falou, né, pela emenda constitucional 95, né,
que acabam mostrando que o sucateamento das instituições federais de ensino superior é um programa do governo Bolsonaro, né? E frente a isso tudo, resistir para nós é muito pouco, né? Nós temos aí o programa Futurice, que entra no lugar, né, de toda uma política pública para as universidades públicas. É a própria privatização da universidade pública. Então, esse desmonte, ele é orquestrado, ele é organizado no sentido de retirar essa ideia do público, do espaço público, né, do funcionamento do caráter público da instituição pública e colocar no lugar, né, um projeto altamente arquitetado, né, pela iniciativa privada, pela lógica privada de construção e formação de sujeitos que se adequem a esses chamados novos tempos, né, e o novo milênio. Outro que está ameaçado, Adriana, é o Fundo de Financiamento da Educação Básica, o Fundeb, que perde sua vigência no final do ano. Há no Congresso uma proposta de emenda constitucional para prorrogar o fundo, mas ela ainda está em fase de discussões. É possível termos educação básica nesse país sem o financiamento do Fundeb, Adriana? O que você pode nos dizer a esse respeito? Bom, sobre o Fundeb, quando você me pergunta, né, se seria possível termos educação básica nesse país sem o Fundeb, eu acho que essa discussão é muito polêmica, mas eu digo a você que deveria ser possível. Uma educação pública garantida para todos, né, na escola pública, né, caso o Estado brasileiro assumisse o compromisso com os recursos específicos para o desenvolvimento da educação, né, sua gratuidade, sua qualidade, sem a necessidade de fundos, tá certo? E aí eu vou valer da palavra aqui do professor Saviani, que tem nos alertado, né, que a educação brasileira sofre de um grande mal desde sempre. Desde a invasão dos portugueses no Brasil, a chegada dos jesuítas, a educação brasileira sofre do mal da descontinuidade, né? A história da educação brasileira vive a história de caminhos tortuosos, pendulares, traçados pela política educacional. É um grande obstáculo à construção, por exemplo, de um sistema nacional de educação, né? Que demonstra sempre um caráter oportunista dessas políticas, né? Da tentativa de adequar uma série de imposições que vão surgindo historicamente na história da educação brasileira, que dão um caráter, que também o Saviani vai chamar de um caráter pendular para essas inúmeras reformas que têm sido experimentadas pela educação brasileira e por sua história, né? Que vão sempre da centralização da educação à descentralização dessas políticas, né? É esse movimento pendular ao qual o Saviani se refere. E aí isso vai reforçar aquele quadro de incertezas que eu falei há pouco, né? Que se abate seja sobre os estudantes, seja sobre os professores, seja sobre a educação de um modo geral, né? Então, partindo dessa avaliação que eu faço, essa avaliação rápida aqui, né, como pano de fundo, é que nós precisamos avaliar esse novo Fundeb que está lá sendo discutido e que está para ser votado na Comissão Especial do Congresso Nacional, né? Que tem o objetivo lá dito é transformar o Fundeb num instrumento permanente de financiamento da educação básica pública, né? Só lembrar que o Fundeb foi aprovado em 2006 e termina sua vigência agora em 31 de dezembro de 2020. Então, está essa discussão colocada. Bom, qual é o problema que eu vejo? A comissão essa comissão especial já aprovou um relatório, né, sobre esse novo Fundeb, sobre esse tema, e que deverá ser votado, alguns dizem que daqui a poucos dias. Quais são os problemas, ao meu ver? Eu vejo dois grandes problemas. Primeiro é que já nesse relatório fica muito explícito a defesa da meritocracia, né, que vai orientar, a lógica da meritocracia que vai orientar a distribuição desses recursos, né, e que está presente nesse relatório. Basta fazer uma análise, ainda que superficial, está colocado lá. Essa concepção de meritocracia, né, essa exigência que vai organizar, né, construir essa forma de política educacional, né, na qual a administração federal vai
dar o tom e o ritmo dessas políticas, né? Fazendo, por exemplo, que escolas continuem cada vez mais invadidas pelo sistema de avaliação em larga escala, que naturalize a ideia de competitividade, de meritocracia, né? E tudo mais, travando essa competitividade entre municípios, entre escolas. Então, essa lógica está colocada lá nesse relatório do novo Fundeb. E um outro problema, entre outros, estou levantando dois aqui, é que o Fundeb deveria ser destinado apenas e unicamente para as escolas públicas de gestão pública. Nada é falado sobre isso nesse relatório, né? Nada se diz sobre se ter fundo público exclusivamente para o ensino público e para a gestão pública, certo? Então fica aberto, por exemplo, né, verba pública, recurso público para a gestão privada, sob a administração de ONGs, né, de terceirizadas. Haja vista, né, que a participação em larga medida na educação brasileira, como eu já falei há pouco, da ONG Todos pela Educação. Então, nós estamos tendo uma disputa aí por esse fundo, né, do mercado privado de educação, certo? Que tem um grande interesse, por exemplo, na aprovação do Fundeb. Então, é uma questão que a gente precisa estar muito atento. Eu costumo dizer, Adriana, que a tal da balbúrdia que o Weintraub dizia que existia nas universidades públicas está sim no Ministério da Educação. A tal da ala ideológica do governo, com os seguidores do Olavo de Carvalho, tem dado as cartas por lá. É escola sem partido? É escola cívico-militar? Qual é o rumo que você vê para a nossa educação, Adriana? Bom, eu vejo diante disso tudo um quadro muito, muito perigoso e ameaçador, né? Nós estamos diante de uma pandemia, a possibilidade de introdução de um projeto avassalador que pretende substituir o ensino presencial pelo ensino à distância se coloca como um fato, né? E se nós, trabalhadores da educação, professores, técnicos, estudantes, familiares, né? Se todos nós não estivermos muito atentos ao significado de tudo isso, ao que isso representa, nós estaremos prestes a perder a escola pública e a universidade pública como espaços, muitas das vezes, como únicos espaços de formação da classe trabalhadora. É disso que se trata, né? A tentativa da introdução definitiva do EAD, do ensino à distância, traz junto de si, né, traz na sua bagagem novas formas de ensinar e novas formas de aprender, que rompem com o que há de mais caro no processo de ensino-aprendizagem, que é, a meu ver, a possibilidade da relação entre sujeitos, entre professor, entre aluno, entre o embate de ideias, a contestação, a construção do conhecimento. É isso que está em jogo, né? A questão da balbúrdia, que não existe da forma como o MEC fala, né, e a gente não deve se preocupar com isso, na verdade está colocado na forma de uma desqualificação mais barata possível, né? No entanto, é tudo que nós mais queremos, no sentido de que o conhecimento e a crítica, eles são forjados nesse processo, nesse movimento no qual as contradições oriundas desse processo de ensino-aprendizagem, né, se colocam sobre a mesa, né? Se colocam para o debate. Esse movimento, quer chamar de balbúrdia? Vamos chamar de balbúrdia, mas nós precisamos disso, né? A vida da escola, a vida da universidade pública está para muito além da sala de aula, né? Essa formação política que esses espaços públicos garantem, né, os espaços educacionais garantem a todos nós, passam pela sala de aula, passam, mas não ficam limitados à sala de aula. Vejam como exemplo, eu acho sempre muito importante resgatar esse exemplo, né? O extraordinário fenômeno que a gente viveu há pouco tempo das ocupações estudantis. O avanço e o aprendizado de todo aquele processo só foi possível, né, de acontecer porque existia um lugar físico, com vida, com carne, com osso, com sangue, com sentimentos, com ideias que circularam ali e que conseguiram enfrentar uma política demolidora de educação, né? Então, eu vejo que esse é o papel da educação. Isso não é feito
com cada um de nós, dentro de nossos quartos, de nossas salas, atrás de nossas telas de computadores, falando sem olhar nos olhos um dos outros. Professor sem olhar no olho do aluno, aluno sem olhar no olho do professor. Não é assim que esse processo e esse movimento de produção do conhecimento se dá, né? Então, pensar numa escola, numa universidade no qual venha a ser atravessada pela máquina, e aqui já dizendo nada contra o avanço da tecnologia, não é disso que se trata, e nós não vamos ter tempo para discutir isso agora, né? Mas um processo de formação humana e de humanização que coloca no centro e prioritariamente a máquina em substituição à relação humana, está fadado ao fim, né? A miséria total, né? Então, o que nós estamos vivendo hoje é o fim da promessa burguesa de um projeto de educação que, de fato, pudesse promover o acesso ao conhecimento, né? Isso chegou ao seu limite, dadas as relações atuais de produção no mundo capitalista. É o fim dessa promessa, que sempre foi muito insuficiente sob a nossa perspectiva. Não que tivesse um dia dado conta, né? Esse projeto que veio se degradando cada vez mais ao longo da sociedade capitalista, chegou a esse ponto que nós estamos presenciando hoje. E aí, a meu ver, só há uma saída frente a tudo isso. Subverter esse processo, negar esse processo, impedir que esse atual projeto do capital se imponha. E é isso não é feito sem barulho. Isso não é feito sem balbúrdia, isso não é feito sem uma confusão organizada. Isso não é feito sem luta, né? E a gente precisa lutar contra esse projeto que está colocado aí. Adriana Penna, eu quero te agradecer por novamente estar conosco aqui no Faixa Livre, te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. E aí eu agradeço a todos e me desculpo por ter me alongado em muitas das perguntas. Muito obrigada. Conversamos aqui com a professora da Universidade Federal Fluminense e secretária-geral da ADUF, Adriana Penna. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã.